E hoje continuamos mais uma leitura do livro Protocolo de Lilith, escrito pelo profeta e pastor David Rebolo. E lembrando, antes de nós começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que é postado diariamente. Então, bora lá? Capítulo 9. Vampirismo sexual. Caim e a magia do sacrifício de sangue. Anteriormente vimos que os sacerdotes do Egito usavam a madeira do sicômoro consagrado a Hathor para fazer os ataúdes. A Bíblia nos fala sobre um descendente de gigantes que reinava em Bassã, terra dos amorreus, cujo nome era Ogli, que significa em hebraico encurvado, redondo ou gigantesco. Sua cama, na tradução mais apropriada, seria um sarcófago de ferro de 4,40 metros de comprimento. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bassã, até Salcá e Edrei, cidades do rei de Ogli, em Bassã. Ogli, rei de Bassã, era o único sobrevivente dos serafins. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas, Deuteronômio 3, 10 e 11. Neste território e nas suas 60 cidades fortificadas foram colocadas sob o domínio da tribo de Manassés quando se dividiu a terra. Segundo a tradição, este trono se apresenta como a mãe do vampirismo e nos livros esotéricos como o livro de Nod, entre parênteses, não recomendamos a sua leitura. Ela faz um paralelo tentando confundir a história bíblica e apresentam Lilith como a esposa de Caim e ele como o primeiro vampiro. Isso é um erro, pois uma análise séria do texto bíblico nos fala que Caim temia ser assassinado, portanto, Deus lhe colocou uma marca visível para que ninguém o matasse por acidente ou confusão. Porém, a sua natureza humana não havia mudado. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo, o matasse. Gênesis 4:15. Caim morreu de velhice, o que não é algo extraordinário. Se levar em consideração que a raça humana naqueles tempos antediluvianos conseguia viver mais de 900 anos, essa longevidade dependia da essência do fruto da árvore da vida, do qual comeu. Adão transmitiu a sua genética para os seus filhos por várias gerações. A declaração de Maleque, descendente de Caim, fala de uma vingança excessiva contra a raça humana, e isto poderia demonstrar que Caim não morreu naturalmente, mas que havia sido assassinado. Tradições hebraicas paralelas à Bíblia, que têm informações advindas dos relatos históricos de Israel, passados oralmente até serem escritos, e alguns deles 600 anos antes de Cristo, relatam que os descendentes de Sete invadiram a cidade de Caim e o mataram por causa das suas maldades, e assim redimiram o sangue de Abel. Se essa história estivesse correta, isso explicaria por que Lameque falava de vingar 70 vezes 7, o sangue de Caim, o que de fato fizeram, tomando as mulheres descendentes de Sete, entre parênteses, filho de Adão, vírgula, Gênesis 6, fecha parênteses. Veja o gráfico em que Sete conheceu a Noé. Mesmo assim, devemos analisar aqui alguns pontos muito importantes sobre este assunto e que não podemos deixar de dar importância às ações de Caim,
que muito influenciaram no desenvolvimento da maldade. Eles são os indicadores de uma reforma da raça humana que termina provocando o dilúvio. Quando lemos que Caim matou seu irmão, ele conhecia o poder que havia no sangue, mesmo sem saber como aproveitá-lo, pois a Escritura diz que o sangue de Abel clamava da terra. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Gênesis 4:10. Uma análise detalhada poderia nos dizer que o sangue de Abel clamava de dentro da terra, a qual Caim tinha dado forma como artifício, entre parênteses, artesão. Abel era pastor de ovelhas, pecuarista, e apresentou um sacrifício de animal, enquanto Caim era agricultor e artífice e trabalhava com a terra e com os minerais. Entre parênteses, Gênesis 4:2. Relata o seu ofício. Fecha parênteses. Então, apresentou uma oferta que não tinha sangue, sabendo pela boca de seu pai Adão, que aprendeu de Deus que era necessário sacrificar uma vítima inocente pelos seus pecados. Isso fez com que Deus não visse com agrado a oferta de Caim, pois não havia sangue. A Bíblia diz que o seu semblante descaiu. Qual é o código aqui? A palavra semblante fala da sua atitude, do seu caráter, da sua personalidade e do seu ânimo, entre parênteses, da alma. E foi aberta uma prisão de maldade, de amargura e rancor que rapidamente se transformou num desejo de vingança. Caim levou seu irmão para dar uma volta no campo, o afastando da visão de paternidade. E quando estão sozinhos, ele o mata e derrama o seu sangue sobre a argila e lhe dá forma. O sangue do animal não tinha este poder, pois quando uma besta é sacrificada, sua vida se extingue, porque não possui uma alma. Mas o sangue de Abel tinha alma, e Caim não sabia disto, pois jamais, até aquele dia, nenhum homem com a semelhança de Deus dentro de si havia morrido. Ele foi o primeiro descendente de Adão a morrer. Deus o chama e ele responde: por acaso sou eu que tenho a guarda do meu irmão? Esta expressão vai além. Por acaso eu tenho que cuidar fisicamente dele? Eu não sei onde ele está. A profundidade com que ele fala é de um homem que tem todos os sentidos abertos, como tinha a primeira geração de viventes da terra. Mesmo em pecado, podiam ver muito além do natural. Por isso, não era estranho falar com Deus, o que para eles era comum, pois ofertavam, sacrificavam e falavam com ele. Precisamos eliminar a ideia de que o homem pecou e que nunca mais viram a Deus até Abraão, pois a Escritura nos mostra que a maioria dos descendentes de Adão, de uma maneira ou de outra, caminharam ou viram a Deus de muitas formas. Caim estava dizendo: por acaso sou eu o guarda da, entre aspas, alma do meu irmão? Abre parênteses, letras em negrito acrescentadas pelo autor como ilustração, fecha parênteses. Isso muda tudo, pois ele estaria dizendo algo assim, entre aspas: agora vejo que ele morreu e sua alma está numa prisão, mas eu não sou o que está custodiando como guarda. Isso é, Caim, através de um ato já inspirado pelos demônios, dessangrou o seu irmão. Foi tão impactante a ação de Caim que se abriram as portas para uma dimensão até agora desconhecida, o Sheol. E até hoje, em cada lugar onde se derrama sangue, fica aberta uma porta ao Hades. Isso provocou que fosse o primeiro habitante espiritual de uma zona de cativeiro que mais tarde se conheceu como Sheol, onde a morte e o Hades se fortaleceram. E Caim, agricultor, Gênesis 4:2. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque, Gênesis 4:17. Mais um detalhe, a palavra artifício está relacionado com a argila, com gesso arenisca, para comprovar que não apenas deu-se forma à argila, mas também fez dela um tijolo,
uma semelhança. Caim descobriu que o sangue humano tinha um poder diferente dos animais e a esta altura, já aliançado com os demônios, começou a ser um messias da maldade e de crimes na terra. Devemos dar crédito de alguma forma às histórias pagãs. Lembre-se que quando na mitologia fala de casamentos, se refere a uma aliança e não necessariamente da união física ou sexual. E quando relata de pais que tiveram filhos entre os deuses, não está falando de procriação, mas de coberturas e atribuições espirituais. Caim não foi o esposo de Lilith, ao contrário, foi um dos seus primeiros escravos. Um homem enlaçado e comprometido com ela até a morte. Ele foi o seu primeiro escravo, sendo o primeiro que lhe ofereceu sangue. E não foi a única vez, mas formou uma cultura que até hoje lhe entrega a seiva humana, a vida que há no sangue de milhões a cada ano. Não devemos interpretar no vampirismo que Lilith toma e bebe com seus demônios o sangue humano. O que eles perseguem é a, entre aspas, energia que há no sangue, pois o importante não é o sangue, mas a energia da vida que nele há. É necessário ter este entendimento para que possamos seguir com este estudo, porque se o que eles querem, no fim das contas, é a energia, podemos concluir que o vampirismo não é a procura de sangue, mas de energia, e vale ressaltar o vampirismo energético, pois hoje em dia existem outros meios para conseguir essa energia, podendo ser obtida pela adoração voluntária ou em outro momento em que o homem e a mulher emitem mais energia do que qualquer outro modo na relação sexual. Lilith é a vampira sexual. Ela seduz não por prazer, mas para obter o bem mais apreciado da humanidade, a sua, entre aspas, força sexual. E este é o meio por onde se alimenta através de milhares de pessoas diariamente. Ela se apresenta nos sonhos para ter relações sexuais com os homens e posteriormente matá-los, afogados ou estrangulados, o que dá origem a algumas das lendas do vampirismo moderno. Isso não passa de uma parábola, pois mesmo que existam casos isolados de vampirismo por sangue, o que ela procura é vampirismo sexual. Um dos propósitos deste espírito é provocar a impotência nos homens e a esterilidade nas mulheres. Desta maneira, ela garante o fim da multiplicação das linhagens. A história desse ser espiritual ocorre na mitologia grega com o nome de Lâmia, uma suposta rainha da Líbia, a qual Zeus se apaixona e, como castigo, Hera lhe tira os olhos e mata os seus filhos. Então, ela começa a matar os filhos das mulheres. Vampirismo sexual. Lilith é a mãe da cultura dos vampiros. Os judeus esotéricos consideram que Caim, depois de ser expulso do, entre aspas, paraíso, se encontrou com este demônio que o acolheu e que se tornou a sua mulher. Sabemos pelas escrituras que isso não ocorreu e que Caim se casou com uma mulher de carne e osso. Mas entendemos que o encontro com essa, entre aspas, deusa se tornou em uma aliança espiritual que foi estabelecida com sua raça. A escritura afirma que Caim recebeu um sinal que o identificava, para que qualquer um que o visse soubesse quem ele era e que não deveria matá-lo. Então vagou pela terra de Nod e se encontrou com uma mulher e edificou seu primeiro assentamento, sendo o primeiro edificador de cidades. Nessa história distorcida, afirmam que Caim não poderia morrer e que se alimentava de sangue conforme as instruções de Lilith, tornando-se o primeiro vampiro da história. Tal assunto não pode ser comprovado, mas tem origem no princípio de que há uma ligação entre o vampirismo e os tronos de maldade. Lilith, no vampirismo, foi a mentora de Conde Vald Drácula, que existiu na Transilvânia,
na Romênia, no século XV, entre parênteses, 1476. Filho legítimo de Vlad Drácula, entre parênteses, Drácula significa demônio. Foi um guerreiro impiedoso que, além da sua ferocidade na batalha, tinha o costume de empalhar os seus inimigos e deste modo matou entre 40 a 100 mil pessoas. Ele fazia as suas refeições em uma mesa na frente dos seus inimigos e, enquanto se alimentava, os via morrer. Dizem até que às vezes comia parte deles enquanto ainda estavam vivos, além de tomar seu sangue. Assim matou milhares. Em uma ocasião, empalhou mais de 5 mil. A história conta que ele tinha um pacto com o diabo, entre parênteses, Lilith, vampiro sérvio, entre aspas, vampira, entre parênteses, van igual a sangue, vírgula, pir igual a monstro, fecha parênteses. Dele se inspiraram muitos escritores para formular os contos de vampiros. Daí nasceu a cultura gótica dos anos 70, assumindo a cultura vampírica, os mitos e contos de terror na Inglaterra, conseguindo unificar lendas e histórias de Lilith e a cultura celta. O vampirismo, que se formou no oculto da maldade, de sacrifícios, sexo e magia através de rituais, hoje está disfarçado pela magia do cinema, que mostra algo jovial e atrativo. Hoje, Lilith e as histórias de vampiro atraem e cativam mais pessoas do que nunca na história, pois o cinema se encarregou de colocar a imoralidade como algo atrativo e mágico para a juventude. Vejamos uma figura completa. Quando um homem, entre aspas, ejacula, a palavra hebraica correta seria, entre aspas, disparar, que é o momento em que seu depósito se esvazia, ou seja, dentro dele há uma reserva mais do que fluido. É uma reserva de vida, de energia, e quando isto acontece, traz o esvaziamento. Neste exato instante, quando não se está sob os padrões bíblicos de matrimônio, então os espíritos imundos avançam rapidamente e entram pela porta, se alojando originalmente no depósito do varão, mesmo que posteriormente haja muitas outras portas para os outros gêneros que colaboram com a possessão. Na mulher, o processo é diferente. Ela é uma abrigadora de essências nas mãos de Deus. Ela abriga no seu ventre o poder para gerar a vida e dar forma ao ser, quando está nos propósitos de Deus. A ciência certifica de que a mulher abriga no seu ser a essência do varão, e isso não quer dizer apenas o sêmen, mas que ela recebe o DNA do homem, que passa pelos seus tecidos rapidamente e em poucas horas circula pelo seu sangue, levando a genética que recebeu e os seus resíduos que chegam até os ossos, onde finalmente permanece. Isso é a genética de cada homem em que uma mulher teve relações ao longo da sua vida, estarão nos ossos. Veja que terrível é para uma pessoa que recebeu a contaminação por diversas fontes. Por isso, Deus protege a sexualidade unicamente através da santidade do matrimônio, como uma forma de proteção. Os próprios espíritos que contaminaram o homem, quando se torna uma só carne com a mulher, se transferem e reclamam o seu lugar na casa, entre parênteses casa, da mulher, como se fosse sua, juntamente com seus órgãos, sangue e, por último, seu corpo, tem a marca da genética interna dessa contaminação. É muito forte e tremendo, é difícil explicá-lo e ainda mais descrever, sabendo que chegará a milhares de pessoas que já padecem deste problema. Mesmo assim, é necessário esclarecer, pois a verdade que se conhece é a mesma que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,
32. Pense um momento. Quais são as enfermidades mais comuns na sociedade em relação à mulher? Número 1. Câncer de útero, ovário, trompas, etc. Número 2. Câncer de mama, glândulas, etc. Número 3. Artrite, reumatismo, problemas nos ossos, etc. Será que isso é só coincidência? Claro que não. E ainda há uma estreita relação entre as práticas e preferências sexuais com as enfermidades que acometem o corpo da mulher e também as que vão existir nos seus filhos pela contaminação genética. Estamos falando de um problema que aflige milhões de pessoas no mundo e que não vai parar hoje, mas irá prosseguir por muitas gerações. Diante disso, a AIDS fica bem pequena. Na última seção do livro, você encontrará um modo para vencer esses males, além de uma ficha de libertação. Incubo. Desde a antiguidade, os dois principais atributos de Lilith é a magia e a sedução. Juntos se fortalecem para o que chamamos de magia sexual. Diferente da perversão, sexualidade comum ou a libertinagem sexual, a sexualidade de Lilith envolve uma forte carga de energia mágica, pois a finalidade não é o prazer sexual, entre parênteses, mesmo sendo abrangido, mas o ritual mágico para a transferência de poderes. O portal que Lilith mais usa para suas ações são as dimensões dos sonhos. O homem natural tem perdido os atributos espirituais para ver o mundo espiritual. Porém, através dos sonhos, as dimensões se abrem e em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Jó 4:13. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Jó 33:14-15. O homem acessa o mundo sobrenatural ou é acessado por ele. Os tronos caídos conhecem esses princípios, mas nestas dimensões os amos são Mercúrio, através de Morfeu, entre outros dos seus principados, mas Lilith sabe como usar esses portais para sua invasão. Tanto que nos sonhos ela toma a forma de mulher ou de homem para entrar nas dimensões da alma humana e deixa ali plantado os códigos errados que depois serão manipulados por espíritos imundos para a dominação da mente e, obviamente, do corpo. Isso continua ocorrendo através da sedução de homens com a forma de mulheres e as mulheres com forma de homens. Como mulher, se apresenta como sucumbus, que significa estar debaixo, entre parênteses, latim succubus, repousar, debaixo, fecha parênteses. E quando se manifesta como homem, se chama incubo, entre parênteses, latim incubus, sobre e cubare, jazer, se deitar, fecha parênteses. Seu general masculino, que é apresentado como seu amante predileto, é o principado de Asmodeu, com quem comanda todos os espíritos imundos. É importante entendermos que Lilith e Asmodeu não entram nos sonhos, mas sim os demônios e espíritos imundos que se apropriam da identidade desse trono, pois pertencem a esses gêneros demoníacos que estão espalhados por toda a terra, invadindo as mentes através dos sonhos. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Jesus disse aos seus discípulos: Ele nada tem em mim. Essa expressão inclui: Ele não depositou esses códigos no meu interior. Ainda nos sonhos não lhe dei entrada e não pode deixar suas sementes em mim. Por isso diziam que esses demônios dominavam, roubando o sêmen dos homens que estavam sozinhos e tinham poluições noturnas. Isso é uma arma de dois gumes, pois
oculta um engano por trás de uma mentira. Qualquer homem que tenha poluição noturna não está pecando, nem Lilith e demônio algum tem legalidade sobre ele, pois este é o caminho que Deus deixou na natureza masculina para que possa ser eliminado o sêmen que não tem sido usado por sua solteirice. Esta é a mecânica da verdade deste mito, é que Lilith deseja a semente do varão e a deseja com todas as suas forças, pois a vida e a força do homem estão ali. Mas para poder adquiri-lo, ela precisa de legalidade através do pecado. Quando não há pecado, não há legalidade, por isso não há morte. Asmodeu, o general masculino de Lilith, o espírito de concupiscência, demônio da sexualidade, se considera por todas as práticas pagãs como Beelzebub. Por isso, quando Jesus ministra libertação, ele é acusado de estar associado com Beelzebub, príncipe dos demônios, pois supostamente até aquele tempo este ser era o único que tinha poder sobre eles. Note que Jesus especificamente está ministrando libertação em um lunático ou atormentado pela lua, Lilith, quando é acusado de estar operando sob o poder do marido, entre aspas, de Lilith, Asmodeu, ou Beelzebub na linguagem hebraica. Desde a antiguidade se atribuiu ao incubo ser o pai de Merlin, o mago mitológico dos celtas e druidas. Apesar de demonstrarmos no capítulo 5 que não é possível os demônios por si mesmos se multiplicarem, mas há a possibilidade da atuação e participação no ritual durante a sua concepção, e que se tornou um dos magos de maior influência na cultura celta, permanecendo até os dias de hoje por causa dos seus ensinamentos mágicos. Sucumbus. Lilith se transforma em sucumbo, gerando filhos, entre parênteses Lilin, com o sêmen dos homens, e nas visões aparecem como uma mulher formosa, de cabelos compridos e enrolados, geralmente ruiva com asas. Sucumbo, entre parênteses latim succubus, jazer debaixo, fecha parênteses, são os demônios que se apresentam em forma de mulher e obrigam os homens a manterem relações sexuais, oposto dos incubos, que são os demônios em forma de homens que violam as mulheres. Lilians são os filhos de Lilith, demônios ou espíritos errantes que vagam pela terra e matam as crianças menores de 8 dias, entre parênteses incircuncisos, assim como a mulher tem a menstruação. Aparece com o nome de Naamã, agradável, encantadora e complacente, que sob essa personificação seduz Salomão, desviando seu coração do temor de Iavé. Sua aparição é precoce nas escrituras, com o nome de uma descendente de Caim, irmã de Tubal, Gênesis 4:22. A primeira porta de entrada destes espíritos é através dos sonhos, e quando a dimensão se abre, eles aproveitam e manipulam as emoções que eles mesmos depositam nas pessoas, e automaticamente abre o portal dos sonhos eróticos e sexuais. Eles realizam as fantasias da mente das pessoas de maneira agradável. Este é o primeiro passo destes espíritos que, obtendo mais informação com os espíritos familiares, sabem o que a pessoa deseja e até podem assumir uma forma conhecida. Estes sonhos não distinguem entre solteiros, casados, viúvos, divorciados, etc. Ver 1 Coríntios 7:15. Os desejos do corpo que não estão glorificados e vivem de acordo com as paixões da alma. 1 Pedro 2:11. A influência da pornografia. Mateus 6:23. Romanos 1:24. E abuso dos seus próprios corpos. 1 Tessalonicenses 5:23. Há mulheres que ficaram grávidas de Lilith. Isso não significa que poderiam ter um filho, mas fisicamente no seu ventre se produz um estado de enfermidade que simula a gravidez. Seu ventre incha, pode até parar de menstruar como se estivesse grávida, mas não tem nenhuma criança.
O que se aloja no ventre é um resíduo de carne e massa deforme que tem muitos nomes clínicos, que através da libertação poderá alcançar a sua cura imediata, ser expulso ou simplesmente ser consumido pelo fogo de Deus. Aleluia. Caso 1. Estava fazendo uma campanha de libertação, entre parênteses, nome e cidade ocultados para a proteção da pessoa, com a equipe de libertação, quando recebemos uma jovem de uns 20 anos. O seu rosto estava muito triste e ela estava atribulada. Começou dando voltas antes de nos contar o seu testemunho, como alguém que teme pelo que iria dizer e que necessitava confessar. Então a instruímos e lhe animamos a falar. Bem, faz muitos anos que tenho um problema e não sei como dizer. Eu não quero que pensem que estou louca, mas algo muito ruim tem ocorrido. Primeiro, quando me deitava, mesmo que fosse pela tarde, vinha grandes ratazanas e caminhavam sobre o meu corpo. Era bem real. Elas me incomodavam o tempo todo. Tinha muito medo e pânico e não sabia o que fazer. As pessoas pensavam que eu estava ficando louca e por isso me escondi e sofri calada. Mas de um tempo para cá, tem se tornado mais terrível ainda, pois há espíritos com formas horrorosas que vêm para me violar e não sei o que fazer. Eu tenho desejado morrer, mas tenho medo. Por favor, me ajudem. Já tinha escutado relatos de todo tipo, mas essa era a primeira vez que ouvi de uma pessoa que estava na minha frente. Desde então, repetidamente, tenho ouvido histórias muito parecidas por vários países. Quando ministramos libertação, é incrível o que se pode escutar e até onde chega a opressão do adversário. E também nunca saberemos qual é o limite do sofrimento que pode estar oculto por trás do rosto de uma pessoa. Caso 2. Uma senhora de mais ou menos 65 anos se aproximou num intervalo de um estudo e me abordou com uma história para tirar uma dúvida. Durante alguns anos, eu fui violada continuamente por espíritos imundos que abusaram de mim e me deixaram muitas dores. Eu era casada, mas ainda assim esses demônios nunca me deixaram em paz. Era a qualquer hora e nos lugares mais incomuns. Agora tenho 2 filhos. Minha filha é estéril e é muito triste por causa disso. E o meu filho, o homem, padece de muitas enfermidades, principalmente com convulsões, epilepsias e é lunático. E depois de me explicar, ela fez a sua pergunta. Isso tem a ver com o que me aconteceu com esses espíritos? O que faço? Poderia enumerar tantos outros casos aqui, mas por causa de espaço, só limitamos aos princípios que regem o mundo espiritual e como combatê-los. Deve ficar bem claro na mente do leitor que não estamos falando de uma fantasia ou de um caso esporádico e excepcional. Existem mais pessoas que sofrem com o ataque de Lilith nos sonhos ou em visões para atormentá-los do que podemos imaginar, e não respeita se é solteiro ou casado. O adversário vem para roubar e para destruir. Se você foi afetado por um desses problemas, não se sinta como se fosse o único. Saiba que há poder em Jesus Cristo para alcançar a liberdade e que antes do fim da leitura desse livro, o Senhor te dará a revelação e a autoridade do seu nome para realizar essa guerra e tomar posse da tua vitória, que já está assegurada na cruz. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos 5:20. Aleluia, aleluia, aleluia. E se você chegou até o final desse capítulo e ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Te vejo no próximo capítulo. God bless you. Bye.